E se o futuro de Gaza fosse sobre algo muito além da reconstrução? E se fosse, na verdade, uma transformação radical que alguns chegam a descrever como gentrificação? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa análise bem controversa e especulativa de Bernardo Koscher sobre o que poderia acontecer por lá. Olha, o título do artigo original já joga a gente bem no meio da polêmica. Ele sugere uma transição, no mínimo chocante, para Gaza. Mas o que isso quer dizer na prática? É a ideia de sair de uma violência lenta, contínua, para um projeto de modernização que acaba excluindo quem já vive ali. E é essa a grande questão que a análise coloca na mesa. Essa hipotética resolução da ONU seria de fato um caminho para a paz? Ou, quem sabe, uma fachada para algo completamente diferente? É isso que a gente vai investigar agora pela perspectiva do autor. Ok, para a gente entender essa análise, que é bem complexa, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai conhecer essa tal resolução futurista para Gaza. Depois, vamos dissecar o plano que ela carrega de segurança e gentrificação. Aí, a gente mergulha na crítica do autor, analisa o xadrez geopolítico por trás da votação na ONU e, por fim, discute o que ele chama de nova desordem mundial. Vamos lá. Tudo começa com uma resolução hipotética do Conselho de Segurança da ONU. Segundo a análise, ela seria aprovada num futuro próximo e, com isso, prepararia o terreno para uma virada de chave total no cenário de Gaza. O autor nos leva para o final de 2025. Imagine a cena. Um cessar-fogo frágil é assinado e logo depois vem essa resolução que promete mudar o jogo. Só que, como a gente vê na linha do tempo, a violência continua e alguns movimentos geopolíticos bem estranhos começam a acontecer em paralelo. E aqui tem um ponto que é crucial na análise dele. Mesmo com uma resolução em vigor, a realidade no terreno seria uma espécie de prisão a céu aberto, sabe? Um confinamento ainda mais apertado que a própria resolução nem sequer se propõe a resolver. Tá, mas, afinal, o que essa resolução propõe? O plano é bem ambicioso e se divide em dois pilares principais, que a gente vai conhecer agora. Então, de um lado, tem a promessa de segurança como a nova força militar. Do outro, uma visão econômica, assim, radical para o futuro, com os Estados Unidos à frente. A questão que o autor levanta é, será que esses dois lados da moeda realmente trabalham juntos para o bem da população? E olha, a escala dessa proposta econômica é monumental. Não se trata só de reconstruir, é uma reinvenção completa de Gaza como um polo global de energia e transporte, com cidades futuristas e projetos de infraestrutura que são, assim, gigantescos. Para gerenciar essa mega operação, o plano cria um tal de Conselho da Paz, com tecnocratas de fora. Só que o autor já aponta uma realidade bem preocupante. A implementação é lenta, a autoridade do Conselho é duvidosa e o principal, as forças de ocupação continuam lá. Isso levanta muitas dúvidas sobre a real eficácia do plano. Agora a gente chega no coração da análise do Koscher. É aqui que ele argumenta que essa visão aparentemente utópica, na verdade, esconde uma intenção bem mais cínica e perigosa. O autor usa um termo muito forte para descrever a situação: microgenocídio. É fundamental entender isso para sacar a crítica dele. Não se trata de um extermínio em massa de uma vez só. É um processo contínuo, calculado, que torna a vida insustentável, com bombardeios, bloqueios e a falta do básico para sobreviver. E aqui está a acusação central do autor. Ao focar num futuro brilhante, distante, a resolução estaria, na verdade, dando um tipo de passe livre, uma legitimidade internacional para que as atrocidades continuem acontecendo no presente. O artigo faz a gente se perguntar: a aceitação de Israel a esse plano seria mesmo uma concessão em nome da paz? Ou seria uma jogada estratégica para conseguir mais apoio e mais recursos do seu principal aliado, os Estados Unidos? Fica a dúvida. E essa dinâmica de poder não fica só na região, não. O autor argumenta que a própria votação dessa resolução na ONU já mostra uma reviravolta na política global. A resolução foi aprovada com uma maioria esmagadora. 13 votos a favor, só 2 abstenções. Um número que, à primeira vista, parece um grande consenso pela paz. Mas, como a gente vai ver, o autor enxerga algo bem diferente por trás desses números. Essa tabela resume bem a interpretação do autor sobre essa votação. Ele não olha só para os números, mas para o que cada voto significa, e principalmente o que as abstenções da Rússia e da China representam. Para ele, o apoio massivo acaba esvaziando a causa palestina, enquanto as abstenções mostram a fraqueza de uma ordem mundial alternativa.
No fim das contas, a conclusão do autor é que essa votação acaba consolidando um consenso internacional contra a causa palestina, seja por oposição direta ou por uma indiferença calculada que, na prática, dá no mesmo. E toda essa análise culmina numa perspectiva bem alarmante para o sistema internacional, conectando todos os pontos que a gente viu até aqui. E este é o ponto crucial. Na visão do autor, o que a gente está vendo não é o fracasso de um sistema, mas de dois. Tanto a velha ordem mundial, liderada pelos americanos, quanto a suposta alternativa multipolar, com China e Rússia, teriam falhado em proteger os mais vulneráveis nesse cenário. Para o autor, a resolução não é uma solução, mas um sintoma de um problema muito mais profundo. Em vez de trazer ordem, ela só reflete e piora o caos e a paralisia da governança global. E aqui a gente chega num beco sem saída, como o artigo mostra. Se a resolução der certo, prova a fraqueza das instituições globais. Se der errado, o cenário é ainda pior. Prova que as potências do mundo são incapazes de agir. Uma crise de governança global nos dois cenários. Essa foi a análise crítica de Bernardo Koscher sobre um futuro hipotético para Gaza. Um futuro onde o progresso pode ter um preço terrível. A questão que fica é: até que ponto se pode aceitar soluções que, sobre uma fachada de ordem, acabam perpetuando o caos e a injustiça?